Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2. A partir do versículo 41. Como vocês sabem, nós iniciamos semana passada uma série de mensagens chamada O Necessário. Aquilo que nós necessitamos como igreja, aquilo que é o principal para nós. Como eu disse semana passada, se você não estava aqui, só para você se contextualizar, o Evangelho do Senhor, ele vem, alcança os nossos corações, ele transforma as nossas vidas, ele nos dá o perdão dos nossos pecados, e esse Evangelho também nos dá um novo estilo de vida, uma nova forma de nós caminharmos, uma nova forma de nós vivermos esse tempo que o Senhor nos deu. E esse estilo de vida é viver baseado no reino dos céus. Então o papel da igreja na terra é comunicar como que é o estilo de vida de um cidadão do reino dos céus, daquele que vai viver eternamente na glória com o Senhor. Então nós temos uma tarefa muito desafiadora diante desse mundo, que é falar, olhe para nós e tenha uma amostra do que você espera no reino dos céus. Isso é muito sério. E a igreja está há 2000 anos, mais de 2000 anos, vivendo esse estilo de vida, comunicando essa verdade. E o problema é que ao longo desses 2000 anos, nós introduzimos muitas coisas, muitos apetrechos nesse estilo de vida, para tentar organizar essa multidão que creu em Jesus Cristo. E muitas vezes nós acabamos priorizando mais esses apetrechos do que aquilo que o Senhor nos deixou como estilo de vida. E aí, semana passada, nós começamos a ver o que realmente é necessário. E aí nós estamos entendendo que a vida cristã, ela é simples. É simples as coisas que o Senhor espera de nós, não no nível de dificuldade em viver, mas sim na quantidade de coisas que o Senhor pede para nós. E aí semana passada nós começamos a meditar nesse mesmo texto aí, de Atos, quando há o relato da vida da igreja, o estilo de vida daqueles que creram em Jesus Cristo. E semana passada nós iniciamos entendendo que o necessário é nós nos dedicarmos à palavra de Deus. O que o Senhor espera de nós é que nós nos dediquemos à sua palavra. Porque quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, nós vamos conhecer o Deus da palavra, o seu caráter, o seu poder e onde ele está, qual é a sua posição. E a igreja primitiva ela se dedicava a uma coisa, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, o ensino a respeito de Cristo Jesus. Amém? Dado o resumo, vamos à palavra de Deus. Atos 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus de graça, bondade e amor,
Obrigado, Pai, porque nós tivemos o privilégio de te adorar, de orar ao Senhor, clamar pelo teu favor. E agora, Pai, nós paramos para ouvir a tua voz, aprender do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor grave essa palavra no nosso coração, para não ser, Senhor, somente mais uma mera informação, mas que nós sejamos um povo sábio que ouve e pratica a tua palavra. Por isso, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, querido, a dedicação à palavra de Deus, ela vai te fazer conhecer quem Ele é de fato. A dedicação à palavra, que é a primeira parte desse texto, que diz aí, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ela vai gerar em você uma comunhão com Deus, comunhão com o teu Deus, com o teu Senhor. Você vai ouvir dele, se relacionar com ele, aprender dele. É dele que você vai receber palavras de vida, de esperança, palavras que são fiéis, que não passam com o tempo, mas permanecem para sempre. Por isso, a dedicação à palavra de Deus vai te levar a um relacionamento com ele. E aí você vai entender que esse Deus é um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus único, mas é um Deus que trino, se manifesta nessas 3 pessoas, numa comunhão perfeita, numa comunhão de amor, num relacionamento profundo. E aí nós começamos a entender que toda a criação, tudo que Deus fez, é fruto dessa comunhão perfeita. Deus não nos criou, querido, porque faltava algo para Deus. Ele falou: estou sentindo falta de algo aqui, e eu preciso criar alguém que vai me completar, eu preciso formar aqui uma criação para vir me preencher um vazio que eu tenho. Não, nós somos fruto desse transbordar do amor do Senhor. Nós somos fruto desse relacionamento perfeito da Trindade, que é baseada em amor e é tão transbordante que gerou mais vida, gerou eu e você. Por isso que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ele forma algo desse relacionamento perfeito da Trindade. Nós então fomos criados nesse ambiente, nessa comunhão, à sua imagem e semelhança. E aí eu aprendo então que o Senhor me criou para ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com esse Deus relacional. Porque Ele é relacional antes de tudo. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele vem e nos cria para nos incluir nesse relacionamento. Mas Deus também nos criou para ter relacionamento uns com os outros. Então eu tenho comunhão com Deus e comunhão com os homens. Eu tenho relacionamento com Deus e relacionamento um com os outros. O princípio de tudo da palavra de Deus é o quê? Ame a Deus e ame o seu próximo. Deus nos criou para ser um ser totalmente relacional. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus, e uma das suas características é ser relacional. Relacional. Na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem, compartilhar vida, ter tempo com o homem. Esse é o exemplo do Senhor para nós. Então nós somos criados para ter comunhão com Deus, comunhão com os homens. Nós estarmos juntos, vivermos em comunidade.
estarmos em família. Esse é o projeto de Deus para nós. Por isso que o isolamento humano, quando alguém decide se isolar, o diagnóstico é: essa pessoa precisa de ajuda. O isolamento humano traz consigo problemas emocionais, problemas físicos. É onde começam os problemas. Deus nos criou para estarmos juntos. Tanto que Deus cria todas as coisas e Ele olha e diz uma coisa, falando que não era bom. E era o homem estar só. Deus olha para o homem, vê ele sozinho e diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Quando alguém se isola buscando a solidão, é um fator claro que essa pessoa não está bem e precisa de ajuda. Guarda isso no seu coração. Quem está bem, está com pessoas. Quem está bem é porque esteve com pessoas e permanece com pessoas. Deus nos criou para caminharmos juntos, para estarmos juntos uns com os outros. Nós somos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para estarmos no meio de semelhantes a nós. E nós temos que buscar esse verdadeiro relacionamento, essa verdadeira comunhão uns com os outros. Estar em Cristo é ter a imagem e semelhança de Deus restaurada na nossa vida. Porque o pecado nos distorceu. O pecado rouba de nós a semelhança com Deus. Então, quando eu me volto para o Senhor, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu tenho a sua imagem restaurada em mim. E uma das características dessa imagem é ter comunhão com o outro. A restauração da imagem de Deus é eu ter relacionamento com o outro. A comunhão nos padrões de Deus. Os padrões que Deus estabeleceu. É isso que nós temos que buscar. Um dos pilares da igreja aí que nós estamos lendo, a igreja de Cristo Jesus, a igreja com Y. Nossa, Y? Onde que eu fui agora? A igreja é Yeshua. Meu Deus, saí bem agora. Esse já deu um corte agora, foi pro YouTube. A igreja, não estou bem, não. A igreja com I maiúsculo, a igreja do nosso Senhor, ela passa pelo pilar da comunhão. Ela passa por esse fundamento chamado comunhão. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão. Essa palavra comunhão é koinonia, que quer dizer intimidade, relação, compromisso. Quando diz aqui eles se dedicavam à comunhão, eles estavam dizendo aqui, eles se dedicavam a ter intimidade um com os outros, a ter relacionamento um com os outros, eles se dedicavam a ter compromisso um com os outros. Eles estavam dizendo, eu tenho um compromisso com você, meu irmão, e eu vou me dedicar a isso. Esse era o modo de viver daqueles que estavam em Cristo Jesus. E esse deve ser o nosso modo de viver, querido. Esse é um dos pilares que é necessário para uma vida cristã. A verdadeira comunhão é firmada por aqueles que estão em Cristo, através de um caminhar diário em aliança. A verdadeira comunhão vem para quem está em Cristo e decide ter um caminhar diário em aliança um com os outros. Aliança quer dizer compromisso. Nós precisamos ter compromisso um com os outros. Mas como eu disse a respeito dessa série de mensagens, é que nós colocamos muitos apetrechos, né,
Nós colocamos muitas coisas como protocolos da igreja. Nós colocamos muitos enxertos na vida cristã. Nós colocamos muitas programações, muitos modos de viver, muitas invenções humanas, muitas organizações. E como eu disse semana passada, elas têm sim o seu lugar. Nós não estamos rejeitando, mas nós não podemos substituir o fundamental pelo circunstancial. Todas as programações, todas as organizações da instituição, elas são para organizar, para suprir um momento, uma circunstância, o tempo que nós vivemos. Mas o fundamento é o que permanece. O fundamento é o que nós temos que investir e gastar a nossa vida nisso. E um dos fundamentos da igreja é a comunhão. Os princípios deixados pelo Senhor têm sido trocados por programas e estruturas vazias. No lugar da verdadeira comunhão, nós temos inserido programações, reuniões, projetos. E aí eu queria te lembrar que comunhão não é uma programação. Comunhão não é churrasco, você acredita? Comunhão não é comer pizza. Vocês acreditam nisso? Quantas vezes nós falamos, vamos ter um tempo de comunhão? Eu mesmo, quantas vezes disse? E sabe o que é o tempo de comunhão? Vamos queimar uma carne? Nós vamos lá para o acampamento da igreja para nós termos um tempo de comunhão. Está errado essa expressão. A programação tem que ser um meio para que haja comunhão. E não a programação ocupar o lugar da comunhão. Quem está me entendendo? Então a programação é um meio para que seja fortalecida a nossa comunhão. Comunhão também não é somente amizade. Comunhão não é somente afinidade. Sabe? Porque às vezes a gente confunde que comunhão é eu ir contar os meus segredos, as minhas intimidades, e falar, estou tendo comunhão. Mas talvez, se fosse somente isso, nós estaríamos tendo comunhão com colegas de trabalho, com as manicures da vida, né, Andressa? Que chega ali, uma hora ali, fazendo unha, e começa a contar a história da vida. Nós estaríamos tendo comunhão com as nossas psicólogas, né, Thalita? Que eu vou lá e conto a minha vida para ela. Comunhão não é só isso. Não é só expor intimidade, não é só afinidade com alguém. Mas isso pode ser um meio para fortalecer a nossa comunhão. Comunhão também não é só as visitas, eventos, cultos da igreja. Comunhão não é o pastor ir lá na sua casa e fazer uma visita para você. Isso não quer dizer que você está tendo comunhão com o seu pastor. Comunhão não é nós irmos por um domingo na igreja e passarmos um tempo louvando e adorando a Deus. Mas tudo isso é um meio que pode fortalecer a nossa comunhão. Porque comunhão é relacionamento com compromisso, é aliança. Comunhão é disposição de coração. Comunhão não é só o relacionamento, mas é um relacionamento firmado com um compromisso. A comunhão verdadeira é gerada pelo Senhor. É viver em união. É ter aliança de coração. É praticar a verdadeira unidade. Porque é ali que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quando os irmãos estão em união. E aí o que eu queria falar com você nessa noite é meditar um pouquinho a respeito disso.
Como que nós podemos viver em comunhão? Como que nós podemos ter comunhão de fato? Porque se eu estou falando que tudo isso não é comunhão, como que eu posso ter comunhão eu com você e você comigo, um com os outros? Comunhão na igreja. E aí lá no versículo 44 desse texto, Atos 2, 44, Lucas, relatando a vida da igreja, vai dizer o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui para nós realmente vivermos em comunhão é que a comunhão, ela é baseada em Cristo. Você pode dizer isso? A comunhão está baseada em Cristo. O que o texto diz aí no comecinho, que às vezes a gente lê rápido. O que está lá? Projeta aqui de novo para mim, por favor. Os que criam. Quem que estava mantendo ali junto ali? Os que criam. Em quem que eles criam? Em Jesus. A comunhão, ela surge daqueles que estão em Cristo Jesus. Os que criam, aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram transformados pelo Espírito de Deus, que são novas criaturas, esses são os que têm acesso à comunhão. O primeiro passo para vivermos em comunhão é depositarmos a nossa fé no mesmo Cristo. Não pode ser o Cristo do Miguel, o Cristo do Samuel, da Solange, do Marco. Tem que ser o mesmo Cristo, porque há um só Deus e Senhor, um só batismo, uma só fé. É depositar a fé no mesmo Cristo. Pois a comunhão é a unidade, e a nossa unidade é formada num só corpo, no corpo de Cristo. Comunhão é ter unidade, e só tem comunhão quem pertence ao mesmo lugar, queridos. Então como que eu posso ter comunhão com alguém que está longe de mim, que não pertence ao mesmo reino que eu? Não é possível, porque nós não estamos no mesmo lugar. Porque a palavra de Deus vai dizer nossa, hoje tá... Preciso de um trava-língua aí. Lá em Colossenses 1,13 vai dizer: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que esse texto está dizendo literalmente é que nós estávamos, algumas versões vão dizer, no império de trevas, e Cristo nos resgatou e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de uma posição e nos colocou em outra. Por isso não tem como eu ter comunhão com alguém que não pertence ao reino de Deus, porque nós estamos em lugares muito diferentes. Estão em um império de trevas e nós estamos no reino de luz. Fomos transportados por Cristo Jesus. Ele mudou a nossa nacionalidade. Ele mudou a nossa posição diante das regiões celestiais. Olha o que diz ali em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, ele pegou, nos salvou, ele nos deu vida em Cristo e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, nós não podemos ter comunhão com quem não pertence ao Senhor, porque quem pertence ao Senhor está morto em seus delitos e pecados, e nós estamos vivos, assentados nos lugares altos com Cristo. Certa vez eu ouvi um pastor que hoje já está com o Senhor na glória, e ele falando a respeito disso, que o diabo não derruba ninguém desse lugar que Cristo nos colocou. Nós escolhemos descer de lá, porque o Senhor nos colocou nesse lugar alto. Então não escolha descer de lá para ter uma falsa comunhão com alguém que você não consegue ter. Nossa comunhão deve ser com aqueles que possuem a mesma natureza que temos, que pertence ao mesmo reino que nós. Não é que não podemos nos relacionar, porque o relacionamento existe, tem um seu lugar, mas comunhão não é só relacionamento. Quem está me entendendo? Comunhão é algo mais profundo. Comunhão é aliança. E aí Paulo diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Nós usamos isso aqui muito para casamento e namoro, né? Mas é uma verdade para a igreja. Olha o que vai dizer. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter, olha a palavra que ele usa, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Nós não podemos caminhar sob jugo desigual, querido. Você sabe o que é um jugo? Acho que todo mundo já sabe, né? É uma canga que punha no boi lá para puxar, né, o arado ou um carro de boi. É aquele pedaço de pau que ficava atravessando, prendendo 2 bois. Agora pega a imagem. De um lado está um boizinho e do outro está um cavalo. Como que vai ficar esse jugo? Desigual, torto. O boi tem a sua força, a sua altura, a sua velocidade. O cavalo tem a sua imponência, a sua marcha. Não dá certo. E sabe o que acontece? Os dois sofrem. Um machuca o outro. E vamos carregar mais peso do que aquilo que está sobre nós. E eu já parei de falar de boi e cavalo. E estou falando de mim e de você. Não tenho comunhão com quem não pertence ao reino dos céus. Você foi chamado para ser sal e luz nessa terra, testemunha de Cristo, e não chancelador das trevas. Primeira Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós precisamos entender que sobre nós há um valor inestimável, que é o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue só pode ter comunhão com o seu próprio sangue. Sobre nós há um vínculo forte demais, que está acima de qualquer outra coisa, que é o sangue de Cristo Jesus, alto preço. Pedro vai dizer nesse mesmo sentido que sobre nós há o precioso sangue de Jesus, um valor inestimável. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero acessar esse ambiente de comunhão verdadeira, a comunhão de fato, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso pertencer a Ele, porque Ele é a porta de entrada para a comunhão. Então nós podemos fazer diversas programações, inventar churrasco de tudo quanto é jeito, vocês pensar. Até lá das abobrinhas do Felipe, lá, né, Felipe, que não come carne. Os queijinhos, né? Mas a gente tem que entender, se Cristo não estiver entre nós, não haverá comunhão de fato. Nós precisamos estar em Cristo. Ele é o centro, Ele é o vínculo que nos une, Ele é o que nos dá o nome, é Ele que nos inseriu em seu corpo. Amém? A segunda coisa que eu preciso aprender para eu realmente viver em comunhão, é que comunhão envolve decisão. Comunhão envolve decisão. Primeira decisão que você tem que tomar é entregar a sua vida para Jesus. E a segunda está aí no texto que diz: os que criam mantinham-se unidos, estavam juntos, caminhavam uns com os outros. Essa palavra manter-se aqui, ela comunica para a gente que um esforço, uma dedicação, uma vontade, eles se mantinham unidos. Comunhão passa por uma decisão, querido. Eu quero estar com você. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero ter vida de aliança com você. Precisa ter essa decisão. Comunhão precisa ser uma prioridade no nosso meio. Era a prioridade da igreja. O texto que nós lemos lá no início diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão. É dedicação. Em algumas versões vai dizer perseveravam na comunhão. Precisa ter uma decisão no nosso meio. É muito fácil a gente falar assim: ah, ninguém liga para mim. Nossa, fui na igreja, ninguém me falou oi. Do jeito que eu entrei, eu saí. Ah, sumi. Mas se você não tomar uma decisão hoje, falar, eu quero ter comunhão com a igreja, e tomar um posicionamento, essa realidade nunca vai chegar até você, querido. Porque comunhão passa por essa decisão. Eu me lembro quando nós congregávamos lá na igreja central ainda, eu era daqueles que, eu até chegava cedo na igreja, mas chegava, pegava minha Bíblia, lia e ficava lá assim, Rapaz, tanto que um dia o pastor falou, esse aqui gosta de ler a Bíblia mesmo, né? Mas não conversava com ninguém. Acabava o culto, eu era o primeiro a ir embora. Não parava na porta. Saía, tchau pra vocês. Tchau, obrigado. E era daqueles que falavam assim, quando o pastor fala assim, você precisa ter os seus melhores amigos na igreja. E eu falo assim, ninguém liga para mim, os jovens da igreja não estão nem aí para mim, ninguém me chama para nada. Mas claro, eu não dava nem oportunidade deles me chamar. Eu não queria, estava dizendo com a minha vida, eu não quero ter comunhão com vocês. Porque
Relacionamento não é comunhão, mas sem relacionamento não há comunhão. A gente precisa tomar essa decisão. O texto diz, eles se dedicavam, perseveravam na comunhão. Nós somos criados para nos relacionar, para caminhar com alguém. O Senhor Jesus, quando ia enviar os seus discípulos, ele enviava eles de 2 em 2. Ele nunca mandou ninguém sozinho, não. E não era assim, vigia o outro aí para ver se você não vai fazer besteira. Não, mas há um poder na comunhão, na concordância. O texto diz ali em Lucas 10:1 que ele designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele enviava de 2 em 2, porque é nessa comunhão, é nesse concordar de 2 que Cristo é revelado. É quando há 2 enviados em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando ele enviava de 2 em 2 antes, na cidade que ele estava para ir, era para que o Cristo já fosse conhecido, o caminho preparado. É nessa comunhão, é na união dos irmãos. A unidade da variedade revela o Cristo. É a gente pegar cada um de nós que é diferente. Os que é mais extrovertido, com aqueles que gostam de ficar no seu canto, aqueles que são totalmente expansivos, sem vergonha nenhuma, e aqueles que é constrangido, quietão, aqueles que é mais rabugento um pouco. Pegar isso, colocar Cristo no centro e sai algo belo em nome de Jesus. É a variedade do corpo que revela o Cristo. É o que o Will estava falando aqui antes do culto. Cada uma na sua. Pastor, não arrisca em cantar, eu também não canto. Você prega, eu fico no som, o Henrique canta. Tudo certo. E Cristo vai ser revelado. Cada um cumprindo a sua parte. Mateus 18:18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mas nós precisamos decidir, nos reunir em nome de Jesus, estarmos juntos na verdadeira comunhão. Como eu disse, a primeira vez que Deus disse que algo não era bom, foi quando ele viu um homem só. Não existe vida com Cristo sozinho. Ouça, entenda e pratique isso. Se você se isolar, você está prestes a morrer espiritualmente. E aí eu vou dar meu exemplo de novo, que eu não consegui pensar em outro. Pega o teu dedinho, corta o teu dedinho aí, coloca ele do lado aqui e fala assim, vive dedinho. O que vai acontecer com o teu dedo? Se tiver cortado aqui, separado do teu corpo, vai apodrecer, vai morrer, não vai servir para nada. Uma vida fora do corpo de Cristo, amputado do corpo, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer, não tem vida fora do corpo. Cristo nos chamou para viver em comunhão com os irmãos. Amém? A rotina desse presente século tem nos roubado da verdadeira comunhão. É ou não é? A gente não tem tempo para nada. Ou a gente tem outras prioridades, melhor dizendo. Eu ouvi uma palavra a respeito de comunhão que me confrontou. Se você não tem tempo para comunhão, reveja a sua agenda. Se o teu trabalho rouba o teu tempo de comunhão com teus irmãos, reveja a sua agenda.
comunhão é um dos pilares da igreja de Cristo Jesus. Passa por uma decisão. Abra sua vida, abra sua casa, tenha relacionamento com os seus irmãos, deixe os seus irmãos participarem da sua vida comum. Porque se nós tivermos que inventar uma programação para tudo que nós falamos, nós nunca vamos ter tempo. Porque a igreja aqui de Cristo estava se dedicando à comunhão, e isso era no dia a dia, na vida comum. O que nós estamos falando aqui é de coisas necessárias, básicas, fundamentais. É viver comumente um com os outros, é deixar os irmãos participar das nossas vidas. A coisa mais legal que aconteceu agora com esse novo período administrativo aí, é que o Alex está lá trabalhando comigo. E aí eu estou conhecendo o Alex mais. A gente passa, por mais que seja meio rapidinho, entendi, né, Alex? Mas a gente passa mais tempo juntos. Era um irmão que eu via uma vez no domingo, ou mais, quando ele estava escalado. E agora, diariamente, a gente passa, e aí, como é que tá? Tá bem? Como é que foi e tal? Tá bem hoje? Fala comigo. Passa um serviço para ele lá também, para ele não ficar folgado. Né? Tá convivendo com meu pai também. Isso vai estreitando com o Bruno. Isso vai estreitando. Vai gerando relacionamento, para até que se torne comunhão. Deixe os irmãos participarem da sua vida e ocupar um lugar que é para ele ocupar na sua história. Eu com o Felipe, nós vamos lá, todo sábado lá, trabalhar lá uma hora aquela horta sai. Lá no nosso terreno lá. E a gente vai fazendo cerca, e a gente vai arando terra, e a gente vai puxando água, e vamos conversando, vamos nos relacionando, e vamos compartilhando. E isso vai estreitando, nós vamos nos edificando uns aos outros. Quantas vezes nós conversando coisas aleatórias, quando entra um assunto ali de Deus, e a gente começa a falar, já era aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração para pregar, e nós vamos compartilhando um com o outro. Eu falo, rapaz, eu vou falar sobre isso domingo. E ele fala, o Senhor tem falado isso comigo. É vida. Sabe, nós deixamos as coisas muito artificiais demais, gente. Muito no automático, muito robotizado. Tem que entrar na igreja, falar graça e paz. Tem que começar o culto, cantar 3 canções, uma oração pro dízimo, a palavra, tchau, até semana que vem. Não, gente, está na hora da gente ter vida de verdade. Vida de verdade. A vida comum, diária. Um com os outros, se dedicando à comunhão. Chama a tua irmã para tomar um café à tarde em casa, só para vocês bater papo. Pastor, mas eu não sei falar sobre a palavra de Deus, eu não sei pregar. Quem falou que é para você ir lá pregar? É para você estar junto com a tua irmã. Mas chama também para contar as coisas boas, viu? Que às vezes a gente lembra de chamar o irmão só na hora que está tudo ruim, não é? E tem esse espaço sim, porque a comunhão é tudo isso. Mas no dia que tiver a vitória, no dia que tiver na bênção, chama também, que isso é bom. É para envolver na nossa vida. Envolver na nossa vida. E aí, eu sei que lá no fundinho, eu já ia mudar, mas eu tenho que falar. Sabe, acho que é velha a referência, mas alguns vão lembrar, Samuel. Lembra do escravinho? A vozinha do escravinho. Tem uma vozinha do escravinho que diz assim, tá olhando só no pastor agora. Mas o pastor nunca foi na minha casa. O pastor não me chama para ir na casa dele. Quem disse que eu estou falando a respeito de uma posição e uma pessoa? Eu estou falando de igreja, de nós, cada um de nós vivendo aliançados,
vai ter aqueles irmãos que vai ser a comunhão mesmo, e não é para todos, querido. A gente tem que parar com isso, não é que é com todo, então tem que ter comunhão com todo mundo, com 30, 40, 50 pessoas que estão aqui. Não é assim. Nós pertencemos ao mesmo Pai, mas há aqueles que nós vamos ter uma aliança mais profunda. Aqueles que são dignos de confiança, que nós podemos expor certas coisas. Mas o que eu estou falando aqui é de uma vida comum, da gente querer estar junto, não ser só o domingo. Chama alguém para caminhar com você à tarde, acha um lugar na sua agenda. Chame alguém para fazer academia com você, né, Sol? Chame alguém para participar da tua vida. Quem quiser ir fazer cerca comigo, Felipe, o convite está aberto. Mas vamos participar mais um da vida do outro. Amém? Atos 4:32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Como eu oro por isso. Para que seja uma só mente, um só propósito, um só coração. E o terceiro entendimento que nós precisamos saber a respeito de comunhão é que comunhão envolve provisão. Como assim? O texto diz aí: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse tudo em comum ela traz da seguinte forma: repartiam uns com os outros o que tinham. Comunhão comunica provisão. Comunhão é eu suprir aquilo que falta no outro e ser suprido pelo outro. O texto está dizendo: os que mantinham-se unidos, eles tinham tudo em comum. O que era de um, era do outro. Cada um supria e repartia aquilo que tinha com os demais. E aqui não é só no sentido financeiro, porque a igreja vivia essa maturidade. Se havia alguém necessitado entre eles, eles socorriam, eles sustentavam, eles proviam. Mas é muito mais do que isso. É repartir vida, é compartilhar com o outro aquilo que o Senhor tem te dado. E aqui está o cerne da comunhão em Cristo Jesus. É eu compartilhar aquilo que eu tenho de Deus com você. E você compartilha comigo o que Deus tem te dado. E aí nós vamos edificando uns aos outros, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, sustentando uns aos outros. Lembra que eu falei nas nossas conversas, nós começamos a falar a respeito do que o Senhor está falando comigo, Ele fala que o Senhor está falando com Ele, e isso vai nos encorajando, vai nos animando. Quantas vezes nós saímos arrastando, vem desanimado, e aí a gente começa a orar junto, começa a conversar um com os outros, e a gente é fortalecido, porque a comunhão, ela gera essa provisão, e é uma provisão de Deus. Nós não somos suficientes, pelo contrário, nós somos dependentes um dos outros. A deficiência de um é suprida na eficiência do seu irmão. A mão é completada pelo pé. Só lá na família Adams que a mão anda sozinha. Na igreja não existe isso. O corpo é totalmente dependente de todos os membros. Nós somos um corpo edificando a si mesmo para a glória de Cristo. Efésios 4,15 vai dizer justamente isso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando que o corpo vai se edificando a si mesmo?
na medida que cada parte realiza a sua função. Eu sou dependente, meu irmão, de você ocupar a sua posição no corpo de Cristo e fazer a sua parte. Assim como você é dependente que eu ocupe a minha posição e faça a minha. Porque o corpo edifica a si mesmo. E a comunhão é isso. Cada um suprindo a necessidade um dos outros. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Repartiam um com os outros o que tinham. O que o Senhor tem te dado? Eu preciso dessa porção aí. A tua revelação de Cristo, aquilo que você já conheceu dele, é você que vai comunicar isso para mim. É você que vai falar isso para mim. Comunhão é repartir o que tem recebido de Cristo e compartilhar o Cristo em mim. 1 Coríntios 14, 26 diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, quando nós nos reunirmos, cada um tem algo para contribuir. Um tem um salmo, uma canção, uma palavra, oração. E isso nós vamos nos fortalecendo. Comunhão é a mentalidade de dependência e responsabilidade mútua. Por que é uma decisão? Porque eu tenho que falar, irmão, eu dependo de estar junto com você, senão eu morro. E eu tenho uma responsabilidade com você, compartilhar o que Deus tem me dado. Versículo 45, lá de Atos 2 diz: vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Uau, que vida, hein? É entender, eu tenho um compromisso e uma responsabilidade com você. Nós precisamos entender que nós temos uma família espiritual, um corpo, ao qual nós pertencemos e formamos ele. E aí em 1 Coríntios 12, 26, eu já estou quase acabando. 1 Coríntios 12, 26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A sua vida afeta a minha vida, meu irmão. E a gente precisa começar a levar isso um pouquinho mais a sério. E entender o significado de família. Sentado alguns bons dias atrás com alguns irmãos, eu falei a respeito disso. Faleceu uma irmã em Cristo que frequentava essa igreja. Ela não tinha se tornado membro aqui, mas ela faleceu e ela estava aqui frequentando o culto conosco. E nós fizemos o funeral dela e, glória a Deus, alguns irmãos estiveram lá, chorando junto com seus filhos, consolando eles. Mas eu fui ministrado pelo Senhor naquele lugar pelo seguinte: no dia eu fiquei muito triste porque já tinha havido alguns velórios que a maioria dos membros da igreja não estava lá. E eu falei, Senhor, a igreja ainda não entendeu que é nessas horas que nós precisamos estar juntos, chorar com os que estão chorando. Porque é muito legal você convidar para um aniversário e nós ir lá rir, celebrar a vida. Mas na hora de chorar um com os outros, a gente tem que estar juntos. E o Senhor me ministrou algo que eu compartilhei com essa família. E eu entendi naquele dia que nós ainda não temos a mentalidade de família espiritual e o que significa chamar um ao outro de irmãos. Porque irmão não é um título dado por uma instituição da igreja.
Irmão é a palavra que o Senhor Deus instituiu para o nosso relacionamento de família. Nossa família espiritual, cujo nome quem dá é Deus, o Pai que está no céu. Então, quando eu chamo alguém de irmão, irmã, isso é muito sério. Eu estou dizendo, eu sou família sua. E aí eu perguntei isso para essa família que eu estava visitando. E eu falei o seguinte, deixa eu te perguntar, se um familiar seu tivesse morrido, você ia falar, eu não fui porque eu tinha que trabalhar? Ou eu tinha pedido para o meu patrão, olha, me libera porque hoje um irmão meu faleceu e eu tenho que estar no velório. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que essa mentalidade de compromisso um com os outros tem que estar muito viva no nosso coração. É muito sério pertencer a Cristo. E no dia que você disse sim para Ele, veio um pacote de irmãos junto. Uns mais fáceis de conviver, outros nem tanto. Mas é teu irmão. E se nós queremos viver comunhão de fato, comunhão é aliança e compromisso. E essa aliança e compromisso é gerada por Cristo. Quando um membro sofre, todos sofremos com ele. Quando um membro é honrado, todos nós recebemos honra, porque somos membros de um corpo, o corpo de Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Então a simplicidade da vida cristã só exige que nós vivamos em comunhão. Só isso. Não é menos desafiador, mas tira todos os apetrechos que nós colocamos como instituição e priorize o básico. Se dedique à palavra do Senhor, a conhecer o teu Deus e se dedique a estar com os teus irmãos em comunhão. Em Cristo, Ele veio restaurar a nossa imagem de Deus. E Deus é relacional. Tenha comunhão com os outros. Que nessa noite o Senhor gere em nós esse entendimento de aliança e compromisso um com os outros. Amém? Comunhão começa com Cristo. Comunhão é uma decisão. Comunhão gera provisão. É nela que nós somos sustentados. Amém?